Vai começar? Opa, pessoal, boa tarde aí. Iniciando aí só para acertar um pouquinho, né, o nosso método de trabalho. Esse curso é Leozinho, pode filmar o Leozinho lá. Léo vai estar dando curso comigo, né, o professor Leonardo aqui, só que ele não vai ser monitor, ele vai estar dando também uma partezinha do curso. Nós dois estamos dividindo esse curso, tá? Esse é um curso nosso conjunto, né? E a gente tem um grupo grande de pessoas assistindo fora do Rio de Janeiro, que vão estar assistindo à distância, né? Então, eu vou só, hoje a gente é a primeira aula, eu queria mais fazer uma aula de apresentação dos tópicos, né? Motivação, por que a gente escolheu esse curso. O Léo vai depois falar um pouquinho da parte que ele vai fazer aí, mais ou menos, né? O tópico que ele vai abordar. E a gente vai manter então esse esquema, né? As aulas vão ser às quintas-feiras, né? De 4 às 8, com intervalinhos, aqueles intervalos que a gente faz visualmente. Só que hoje eu vou terminar a aula um pouco mais cedo, porque tem um evento que eu queria estar assistindo lá no centro do Rio, e também porque é uma aula mais de apresentação, para a gente definir os tópicos, né? Então, a partir da semana que vem, a gente começa a trabalhar mais pesadamente a parte técnica, né? Bom, então, qual foi a motivação desse curso, né? Então, o título desse curso é o Fóton e Novos Cenários Eletromagnéticos. Eu distribuí aqui para quem está presente e vou colocar, nessa aula, eu vou pedir para você colocar o PDF daquela lista de eletromagnetismo, de eletromagnetismo. A gente hoje, mais ou menos, na literatura, a gente consegue catalogar, além da descrição maxwelliana, né, do eletromagnetismo de Maxwell, 45 categorias de modelos eletromagnéticos que vêm sendo trabalhados, né, em função de várias partes da física, em função da própria física de interações fundamentais, em função de novos materiais, em função de física além do modelo padrão, questão de dimensionalidade, questão de não linearidade. Então a gente tem muitas categorias, né, de eletromagnetismo. Nesse escrito, né, nessa lista que eu dei para vocês, são 4 categorias. Me presta aqui um instantinho, né? São 4 categorias. Então nós temos a categoria 1, que são as extensões imediatas, né, sem uma física especial. São o eletromagnetismo descrevendo diferentes tipos de partículas carregadas e alguns mecanismos ligados, como por exemplo a questão da massa do fóton. Depois tem a categoria 2, que a gente fala que são as extensões eletromagnéticas, né, com alguma física além do modelo padrão. E aqui eu destaquei 10 extensões. Depois, a categoria de extensões não lineares, né, aqui eu cataloguei 14 extensões. E depois, aí a gente coloca aqui os experimentos atuais que estão sendo feitos, né, para testar não linearidade, né, que é o experimento do PVLAS na Itália, o LSW na Alemanha, o BFV na França, em Toulouse, e o colisor de fótons também na Alemanha. E depois a categoria 4, que é a extensão por dimensionalidade. Então, o eletromagnetismo em dimensões mais altas, por exemplo, 5 dimensões, a Léo, inclusive, estudou com algumas propriedades na tese de doutorado dele, e extensões de mais baixa dimensionalidade. 3 dimensões espaço-temporais, 2 dimensões espaço-temporais. Então, essas são as categorias que eu estou colocando aqui. 3 mais 2. É 3 mais 2, 3 mais 1, 4 mais 1, 4 mais 1, e 1 mais 3, 1 mais 2 e 1 mais 1. Não, eu digo que 5 dimensões. 1 mais 4. 1 mais 4, 3 mais 2. 3 mais 2 a gente não fez antes desse íter, não. Estamos colocando 5 dimensões em geral. E aí eu vou deixar isso aqui, essa página, isso aqui eu vou anexar na primeira aula, o Tchalka, né? Vai colocar o PDF disso aqui na primeira aula. Bom, muito bem. Então a gente sabe que existem muitas extensões de eletromagnetismo que a gente pode estar estudando. Nós vamos estudar algumas delas. E aí, a questão importante que surge, né, sobretudo em conexão até mesmo com questões de física, de raios cósmicos, astrofísica e física de novos materiais, é a questão da propagação, quer dizer, o que é o fóton, né? Tanto do ponto de vista clássico, quanto do ponto de vista da teoria quântica de campos. Quer dizer, quais são as propriedades especiais dos fótons nesses novos cenários eletromagnéticos. Então eu selecionei o seguinte, depois o Léo
coloca a parte dele aqui, que eu achei que poderia ser interessante, porque eu estou supondo que nesse curso aqui já foi feito o curso de eletromagnetismo, já se conhece o formalismo covariante no espaço de Minkowski, e alguns de vocês já conhecem teoria de campos, teoria quântica de campos, modelo padrão, mas assim, o que for necessário de revisão, para quem não sabe, a gente vai indicando aonde encontrar no professor global. O que eu queria colocar aqui é o seguinte: tem um trabalho que eu achei que é bastante interessante, que saiu agora, em 2017, que é um chamado, eu acho que vale a pena a gente trabalhar nesse paper aqui, é o Physical Review. Não é o Physical Review D Dawson, não. É o Physical Review D mais ligado à área de matéria condensada. O autor é Michael Brittico. Esse paper aqui é bem interessante, ele é um paper bem recente, de julho do ano passado, e ele introduz uma categoria, quer dizer, ele estuda uma espécie de uma extensão do eletromagnetismo para descrever esses líquidos de spin. São sistemas de spin que não são sistemas cristalinos, né? Então é uma espécie de um fluido de spins. E o trabalho, ele trata, né, justamente de dar uma descrição, buscar um modelo, esse material, quer dizer, esse tipo de comportamento já é um comportamento conhecido. Os líquidos de spin são conhecidos, foram estudados no passado por Landau, já Landau que introduziu essa descrição dos chamados líquidos de spin. Mas o que é interessante é que as propriedades desses líquidos de spin, eles podem ser estudadas por uma espécie de um eletromagnetismo, né, onde aparece, quer dizer, são materiais em 4 dimensões, não é algo em baixa dimensionalidade. Então, nós estamos falando aqui de umas 3 dimensões. E a característica interessante é que nós vamos estar trabalhando com campos eletromagnéticos de ranking mais alto. Então, a gente cria uma espécie de um eletromagnetismo tensorial, mas tensorial no sentido de que os próprios campos não são vetores campo elétrico, mas são tensores. Então, a gente tem uma espécie de um eletromagnetismo tensorial. E esse eletromagnetismo tensorial, nessas equações de Maxwell estendidas, eles descrevem com boa aproximação, com bem boa aproximação, as propriedades desses líquidos de spin. Então, eu acho que esse trabalho aqui é um trabalho, assim, bem construído, né? Ele faz toda a parte de eletrostática, magnetostática, e depois estuda a questão da propagação das ondas, né? As polarizações das ondas. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho que pode ser interessante, porque é um contexto, é algo assim bastante recente, e tem eu acho que tem uma possibilidade de se fazer coisas novas, porque ele está direcionado para um público que não é o público da teoria de campos, né? É Physical Review P, então é um público de matéria condensada. Nesse trabalho aqui, tem várias questões que vocês lembram, a gente vai trabalhar um pouco em cima dele, questões que a gente pode encaminhar para a nossa área, para a área mais da teoria de campos. Dá algumas propriedades interessantes que eles, não sendo campistas aqui, eles deixam em aberto. Então, a gente pode, por exemplo, estudar, que não é, aqui uma coisa que não fica clara, é o estudo das relações de dispersão. Eles estão bastante interessados aqui
nas configurações de campo, mas tem uma série de propriedades interessantes ligadas justamente à propagação de ondas eletromagnéticas e depois, na visão corpuscular, as propriedades do fóton. Então, esse trabalho deixa tudo isso muito em aberto. Então, eu acho que é um trabalho bom para a gente encaminhar no curso, com abertura de propostas de trabalho de pesquisa para a gente fazer. Eu acho que esse trabalho eu vou querer passar, quer dizer, iniciar o curso basicamente por ele. Depois tem um outro trabalho interessante, que vai também na direção das relações de dispersão estendidas, que é um trabalho que fala, que vai estudar aspectos quer dizer, estrutura, vai testar a estrutura do espaço-tempo através de raios cósmicos. Esse trabalho aqui, esse aqui é Physical Review dele. Então, esse aqui é um Physical Review dele. É da nossa área mesmo. Esse aqui é de volume 62. De 2000, um trabalho de 18 anos atrás, mas tem muitas. Ele é bem atual, no sentido de que ele incorpora, por exemplo. 18 anos. Esse trabalho é bem atual, que ele incorpora, por exemplo, discussões ligadas à quebra da simetria de Lorentz, né? Então, esse trabalho aqui é um trabalho de um grupo de italianos. O que é interessante nesse trabalho é que, por exemplo, vai se estudar raios cósmicos de altas energias, muito altas energias. Esses raios cósmicos de muito altas energias, eles vão induzir, por exemplo, relações de dispersão no setor do fóton, vão induzir relações de dispersão generalizadas que vão descrever muitas situações em que a gente tenha violação da simetria de Lorentz. Então, esse trabalho eu acho que é bem interessante nesse sentido também. É um trabalho que vai estar relacionado com uma das categorias, quando a gente pega essa nossa classificação aí, categorias de física e eletromagnetismo, além do modelo padrão, que são esses modelos eletromagnéticos com violação da simetria de Lorentz. Então, aqui a gente vai estar contemplando, formulações, quer dizer, modelos eletromagnéticos com violação da simetria de Lorentz. Oi, pode falar. Você viola a simetria de Lorentz definindo uma direção especial privilegiada? Isso. Por exemplo, definindo algum tipo de direção, que pode ser uma direção ou pode ser um conjunto de direções, pode ser um tensor de fundo. Plano, não necessariamente. Você pode definir um tensor, quer dizer, você tem uma estrutura, vamos dizer assim, de fundo quadripolar, como você pode ter também um vetor, que aí já é uma estrutura dipolar. Então, esses modelos de violação da simetria de Lorentz, em geral a gente só usa a sigla, só para quem não está acostumado, a sigla LSV, que é Lorentz Symmetry Violation. Então, a gente muitas vezes vai se referir a essa sigla aqui. Só queria dar um aviso para as pessoas que estão inscritas, mas que estão fora fazendo o curso à distância, para não se preocupar com essa questão de pré-requisito, tá certo? A gente aqui está quebrando pré-requisito. Quem tiver alguma dúvida assim, de pré-requisito, me escreve, que eu passo o e-mail indicando as partes do professor global que pode estudar. Às vezes o cara vai precisar, por exemplo, fazer uma retrospectiva de alguma coisa de eletromagnetismo, ou pode precisar fazer alguma retrospectiva de alguma coisa ligada mais a campo, a formulação lagrangiana de campos, ou alguma coisa retrospectiva ligada à violação da simetria de Lorentz também. Então, se alguém sentir que está faltando algum pré-requisito, que não é simplesmente fazer uma pequena revisão, mas aprender alguma coisa, é só me escrever que eu indico no professor global o que procurar. Mas aqui para nós, a gente que está aqui no CPPF, qualquer coisa, o Leozinho e eu, a gente está aqui disponível para tirar dúvida.
Então esse trabalho aqui é um trabalho também interessante. Depois tem um outro trabalho que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que também não é exatamente da área, mas é um trabalho que passa pelo eletromagnetismo, é um trabalho de 2014, sobre o eletromagnetismo em plasma. E esse trabalho aqui é bem interessante porque ele fala de fótons massivos. Vamos dizer, o desenvolvimento de uma massa para o fóton, mas em função você está considerando um eletromagnetismo, uma eletrodinâmica, num plasma e não no meio, não tem bóson de Higgs. O fóton adquire massa por um mecanismo ligado ao plasma. Esse trabalho aqui está publicado, deixa eu ver, revista fora da nossa área, aqui é Physics of Plasmas. Oi? A interação do fóton a interação do fóton com as cargas, com o meio. Caracterizaria uma massa. Caracterizaria uma massa do fóton. A gente entende mais ou menos isso pelo seguinte: esse meio aí, como é um meio de carga de partículas carregadas, você pode formar espécie de condensados de carga, que aí ele gera uma espécie de uma fricção no meio, diminui a velocidade do fóton, como se ele tivesse massa. É um mecanismo bem interessante. Mas ele não é absorvido, não, né? Não é absorvido. O fóton livre mesmo tem massa. Ele se propaga sem dispersão. É Physics of Plasmas 21. Outra coisa, se alguém que está longe, em outra universidade menor, tiver dificuldade de ter acesso a esses papers, pode me escrever que eu mando o PDF. Eu vou mandar para vocês o PDF desses trabalhos, tá? Já mando no e-mail do fim de semana os PDFs desses trabalhos aqui. Isso, por exemplo, você pode formar um plasma, por exemplo, em uma colisão de altas energias, como no LHC, um plasma de quarks e gluons. Aqui a gente está falando de plasma de elétrons e pósitrons, por exemplo, um plasma de partículas carregadas, mas não no nível de quarks, tá certo? Mas o plasma, no fundo, é isso, é um gás de partículas carregadas, ou um gás de átomos ionizados, tá certo? Livres. Então, esse trabalho aqui é bem interessante também, porque a gente vai discutir com ele. Quer dizer, eu acho que esse trabalho aqui ele tem uma riqueza grande que a gente poderia levar em conta, que ele não leva em conta, que é, por exemplo, o aspecto da não linearidade. Esse trabalho, por exemplo, ele trata o plasma, mas assim, a eletrodinâmica é a eletrodinâmica maxwelliana, quer dizer, Maxwell interagindo com campos carregados. Agora, eu acho que como você pode produzir, por exemplo, se a gente estiver falando do LHC, do ALICE, da colaboração ALICE, que é o plasma de quarks e gluons, onde você tem campos magnéticos ultra intensos, né? Como se fossem campos magnéticos de estrelas de nêutrons, campos magnéticos na faixa assim de... Você pode produzir no plasma de quarks e gluons campos magnéticos na faixa de 10 a 10 Tesla. E aí você vai ter uma você pode chegar no limiar da eletrodinâmica. É como uma estrela de nêutrons. Dessa faixa, 10 a 10 Tesla mais ou menos. Então você consegue com isso produzir uma situação em que o eletromagnetismo, mesmo clássico, já entra no regime não linear. Então, eu acho que esse trabalho aqui, ele pode ser visto um pouco com essa ótica da não linearidade. Então, eu acho que esse trabalho aqui ele vai poder abrir uma porta para nós, para a discussão de efeitos não lineares em plasma.
acho que poderia ser algo interessante para a gente dar uma olhadinha, visando, assim, eventualmente, a possibilidade de fazer alguma coisa nova também, né? Eu acho que é isso aqui. Bom, esse trabalho, eu acho que esses três aqui são importantes. E mais uma coisinha, então, que é, deixa eu apagar aqui, esse aqui não tem referência, porque isso aqui a gente vai estar discutindo aqui um trabalho em andamento que a gente está fazendo, Léo, comigo, e com mais meus colegas de fora, um colega do Chile e um outro colega da UERJ, é uma discussão, e um colega da França também, é uma colaboraçãozinha que a gente está fazendo sobre regimes não maxwellianos, mas não lineares. Então, a gente vai ter um tópico aqui que vai ser, vamos estudar regimes, né? Não lineares, genéricos, né? Genéricos no seguinte sentido: nessa lista que nós estamos passando aí para vocês, nós damos 14 extensões, me presta de novo, lembrando, essas extensões eletromagnéticas, né? Das quais as mais conhecidas, obviamente, são Bornfeld, Euler-Heisenberg, e depois nós temos outras eletrodinâmica logarítmica, exponencial, arco seno, arco tangente, Hoffmann-Infeld, conformalmente invariante, Bardeen, Brownian-Cobb. São 14 extensões não lineares aqui. Nós vamos tentar trabalhar o máximo que puder com uma eletrodinâmica não linear genérica. Nós vamos estar trabalhando aqui com regimes não lineares genéricos, significando o seguinte: a formulação, quer dizer, é como se o nosso lagrangiano eletromagnético, ele não é especificado, ele vai ser uma função genérica dos dois invariantes independentes que nós podemos construir com os campos de Maxwell. Dois invariantes independentes que a gente pode mostrar. Isso está mostrado em cursos nossos anteriores. Acho que o curso, não sei se foi de eletromagnetismo ou de mecânica clássica do ano passado. Não sei se foi do primeiro semestre ou do segundo semestre. Acho que foi do primeiro semestre, 2017. A gente mostra aqui o Lagrange, quer dizer, os dois, a partir do tensor intensidade de campo de Maxwell, a gente pode construir dois invariantes independentes. Os dois únicos invariantes independentes que a gente pode construir são esse aqui, que é o F, né, que é justamente o lagrangiano de Maxwell, que me dá essa grandeza aqui, esse escalar de Lorentz, menos um quarto de F mini, F mini. E tem um outro invariante independente, que a gente pode construir também a partir do F mini, que é esse invariante aqui, que quebra a paridade, que é menos um quarto do F mini, F til mini. Esse aqui dá para nós o clássico meio, né? 1 sobre 2c ao quadrado é 2 menos c2 d2. Então, dá o escalar. É 2 menos o escalar d2. Portanto, ele respeita a paridade. Esse aqui, em componentes, né? Em termos dos campos eletromagnéticos, esse aqui dá para nós o E escalar B. Então, esse aqui é um pseudo-escalar. Ele se transforma por paridade, o campo elétrico troca de sinal, mas o B não troca. Então, isso aqui se comporta como um pseudo-escalar. Então, com esse escalar e com esse pseudo-escalar, eu posso sempre ter certeza de que eu vou estar descrevendo o regime eletromagnético na sua generalidade. Então, a gente vai trabalhar com um lagrangiano que, em princípio, é função de F de G genericamente. Essa forma funcional do lagrangiano não está fixada. Nesses artigos, nessas referências que eu dei para vocês, por exemplo, cada eletrodinâmica não linear ela é caracterizada por uma forma DCL. Bornfeld é uma coisa, Euler-Heisenberg é outra coisa, logarítmica, exponencial, arco seno, arco tangente, Hoffmann e Infeld. As eletrodinâmicas não lineares, elas especificam qual é a forma funcional desse L. Por exemplo, no caso de Bornfeld, é alguma coisa desse tipo, sim, menos parâmetro θ aqui ao quadrado, e aqui 1 menos a raiz quadrada de algo desse tipo aqui, 1 menos esse F aqui sobre beta 2, e aqui tem um termo que vai ser alguma coisa como se fosse esse G ao quadrado sobre beta 4. Então a gente expande esse termo. O lagrangiano de Bornfeld, ele supõe que a forma desse lagrangiano L é isso aqui. Então uma função desse F, uma função desse G. E depois tem outros lagrangianos, né? Euler-Heisenberg, já depende só do F2 e do G2. Então a gente tem
dependendo da categoria de não linearidade, a gente fixa. A gente está tentando agora, eu vou tentar aqui no curso, a gente trabalhar as propriedades gerais, né, em função, deixando o lagrangiano em princípio aberto. E aí, propriedades que a gente vai querer estudar, propriedades que a gente vai querer estudar, que o fóton tem em meios não lineares, a gente vai com isso fixando condições sobre qual pode ser a forma melhor dessa função L aqui. Então a gente vai dedicar uma parte do curso a isso, que isso aí é um trabalho em andamento, né, mas a gente vai assim mesmo abrir para a gente discutir com vocês. Então eu acho que isso aqui seria a parte que a gente vai se dedicar um pouquinho mais à não linearidade. Tem um outro curso que eu vou estar dando amanhã, que é o curso de teorias efetivas. Lá a gente vai ter um certo overlap. Lá eu vou tratar de uma outra coisa que a gente está fazendo junto com o Léo, que é a discussão da interação do fóton com o bóson Z0 na interação eletrofrágil. Essa discussão é uma discussão em aberto na literatura, é a chamada discussão dos trivértices anômalos, e a gente vai estar trabalhando um pouco isso no outro curso. Mas vai ter um certo overlap entre esses dois, quando a gente chegar nessa parte aqui de não linearidade. Então, basicamente, eu diria que a gente pode estar assim, fixa, é claro que em função das discussões que aparecer, a gente pode fazer uma mudança de percurso também, mas eu estou só colocando que, como se a trajetória clássica do curso, né, vão ser esses papers aí. Né? Então, vai se orientar por ele, a gente vai iniciar estudando aquele paper da eletrodinâmica de líquidos de spin, e aí, claro, a partir dali algumas discussões vão surgir, e aí a gente pode tomar direções, né, meio assim, desviar um pouquinho da rota principal. Mas assim, esses papers são só para iniciar uma discussão, porque são papers, são discussões atuais, né? Essa discussão da não linearidade, ela está sendo bastante atual, até porque está fazendo um ano agora, fez um ano agora em março, que no LHC foi medido, né, diretamente pela primeira vez alguns vínculos sobre o espalhamento fóton-fóton. Né? Então, esse espalhamento fóton-fóton, que é aquele que a gente chama de espalhamento de Delbruck, né? Ele é um espalhamento que foi estudado. Aqui eu estou fazendo um levantamento para vocês, eu estou quase acabando. Eu comecei a buscar lá atrás na literatura aonde é que essa discussão surgiu. Então a gente chega, na verdade eu consegui chegar logo depois das equações de 1871, antes mesmo da descoberta das ondas eletromagnéticas, já tinha alguns trabalhos falando da possibilidade de não linearidade. Então eu consegui buscar na literatura de 1871 até a gente chegar mais ou menos até a década de 50. Nesse período aqui saiu muita coisa de eletromagnetismo não linear. Até que depois da década de 50, devido ao advento das teorias de Ambius, e aí a discussão da não linearidade do eletromagnetismo, ela ficou um pouquinho, não digo prejudicada, mas ficou um pouquinho nos bastidores, porque a não linearidade que você esperava ter na teoria eletromagnética, ela foi jogada para as teorias de Ambius, para as teorias não abelianas. Mas eu estou fazendo um levantamento da literatura, na próxima aula eu acredito que já deva estar tudo pronto. Mas é justamente aqui que a gente está buscando a origem desse espalhamento fóton-fóton, que começou a ser estudado em 1933, mais ou menos. E só foi medido agora, recentemente, em 2017. Ele tinha sido medido em 2009, também no LHC, de uma forma indireta. Agora ele foi medido diretamente no Atlas e no CMS, em março do ano passado, e aí já saíram alguns bounds. Com isso aí já saíram algumas indicações sobre a própria teoria de Bohr-Lindfeld. Então a não linearidade é uma questão, vou dizer assim, que está bastante, assim, dos nossos dias, bastante atual, por causa da possibilidade, agora não só, né, da medição direta do espalhamento fóton-fóton, mas também por esses experimentos que estão sendo feitos na Europa. O espalhamento de Toulouse, né, o experimento de Toulouse, que é a birrefringência magnética do vácuo, chamado BMV. Depois tem o experimento da Itália, que é o PVLAS, né, a polarização do vácuo por laser. E o experimento da Alemanha, que é o LSW, que é a luz que brilha através da parede, Light Shine Through a Wall. Desculpa, Oi. dando gama. Dando gama, um espalhamento elástico fóton-fóton. Incrível. Porque naquele esse espalhamento é estudado, mas ele é muito supresso, porque
porque ele é um espalhamento que se dá um loop, né? Então ele é um espalhamento muito sutil e experimentalmente é muito difícil você, do background, você que foi experimentar um dia, saber que é difícil no background você isolar um fóton, né? Então você tem certeza que você está escolhendo aquele fóton com aquele fóton não dá. É um experimento muito difícil. Só com LHC isso foi conseguido no ano passado. Então eu acho que é uma questão interessante para a gente também abordar em função dessa não linearidade. Claro que no eletromagnetismo de massa usual, a espalhamento gama-gama, o gama nunca interage diretamente com o gama, né? O gama sempre interage com o elétron, o pósitron e o fóton, né? Ou então na eletrodinâmica escalar, que aí a gente pode falar. Fica aquele quadrado? Fica o quadrado, fica exatamente. Fica o quadradão no meio. Isso, esse aí. É isso aí, né? É esse quadrado. É o loop. Isso tem uma ordem de baixo, né? Tem 4 vértices aí. Exatamente, você tem da ordem alfa 2. Você tem você tem é a quarta, né? É a quarta. Então é a quarta, que é alfa 2. Então você já começa, ele já é bem supresso. Baixo, né? Bem baixo, bem baixo. Então, quer dizer, seria interessante, né, estudar outras, quer dizer, isso aqui, quer dizer, o modelo padrão da eletrodinâmica dá só esse gráfico. Agora, a medida experimental direta disso aí pode começar a mostrar desvios do resultado da QED. E aí os desvios do resultado da QED podem ser atribuídos a alguma nova física. Então esse espalhamento é interessante também. Por um efeito que não está previsto no modelo. Então, eu acho que vale a pena a gente guardar um pouquinho, né, de tempo para estudar isso aí. Como o curso, sim, é um curso mais avançado, né, conosco aqui, com as pessoas que estão mais à distância, a gente pode também, assim, não vamos ficar, acho que certos detalhes de cálculo, a gente indica, e quem quiser trabalhar um pouquinho individualmente, trabalha, não é preciso ficar fazendo todos os cálculos no quadro, porque a gente já pressupõe que uma série de coisas podem ser sabidas. Se houver dificuldade de pré-requisito, a gente manda consultar algum material e as referências originais que a gente tem também. Então, eu acho que isso aqui poderia dar um guia para a gente começar a discussão. Eu queria que o Léo explicasse um pouquinho o que você pretende fazer, Léo. Vem cá. Você apresentar o público aí. O Leonardo já é conhecido do Professor Global, já deu alguns cursos, já foi monitor de várias disciplinas aí no Professor Global, deu um curso no ano passado, né, Léo? O curso do segundo semestre, não foi? E depois no curso de verão também você deu um curso de efeitos da equação de Dirac, e Léo pode descrever o que você pretende fazer para nós. Bom, então, seguindo mais ou menos essa proposta do Léo, inicialmente de estudar a questão do eletromagnetismo não linear, o que eu tenho em mente é você pegar o teu eletromagnetismo e acrescentar ele algum background. Ele pode ser algo tipo violação de Lorentz, ou um campo externo, magnético ou elétrico. Que aqui também está inclusa a possibilidade de você expandir esse F em torno de um campo externo. E a proposta que eu tenho é analisar, por exemplo, algumas propriedades do fóton. Primeira, por exemplo, como que ficaria o fóton no cenário em que você tem não linearidade? Ele pode ganhar propriedades paramagnéticas. Essa seria uma das questões que eu estou trabalhando. Isso é bem interessante, né? Essa questão do paramagnetismo do fóton, né? Eu acabei não trazendo as referências, mas na depois eu vou seria isso. O objetivo inicial é trabalhar no cenário de isso aqui, no cenário de não linearidade, com um campo magnético externo, com um campo B externo. Então isso aqui não é uma discussão que se encontra em livros, eu vou ter que trabalhar artigos que tem esse tópico. Especificamente eu vou trabalhar aqui o caso da eletrodinâmica de Euler-Heisenberg, que é o que eu tinha apagado ali, né? Então, isso aqui é o que foi feito, é o que eu estou desenvolvendo, tentando entender as contas dos autores. Daí, a proposta também seria aí
vai avançando e tentar discutir o caso geral disso, ver como que as propriedades paramagnéticas do fóton ficam no caso geral, ou talvez especificar para uma outra eletrodinâmica não linear, já que tem várias aí. Por exemplo, um trabalho que a gente está fazendo com o pessoal envolvendo o fóton EZ0, o trabalho do Ellis e outro pessoal aí, eles fixaram aquele parâmetro beta, colocaram alguns vínculos com o experimento. Parâmetro beta do Cornifel, né? Então a ideia será que você também não consegue tirar alguns resultados com essas propriedades paramagnéticas? Então essa seria a proposta inicial. E aqui vai ter várias coisas que a gente vai discutir. E a outra possibilidade, estou pensando, é estudar nesse caso a gente fez o estudo do tensor de energia-momento, mas também fazer o caso do momento angular. No caso geral, estudar Tensor de spin, né? tensor de spin, tópico. No caso de M geral, melhor. Legal. Então seria essa a ideia que estou pensando e estou desenvolvendo. Mas seria mais ou menos algumas aplicações desses casos aqui e algumas vezes casos específicos. Então, eu acho que essa parte aí eu vou deixar realmente com você, porque eu acho que você tem bastante coisa. Eu posso só introduzir, você depois tem bastante coisa para trabalhar. Eu acho que aí você pode cuidar dessa parte aí com mais competência do que eu, porque você está realmente com a mão na massa, fazendo as coisas direitinho, né? Tá ótimo, mas eu acho que você... Porque isso tudo aí é trabalho aberto, né? Quer dizer, o papel a gente está esperando nesse curso aqui também. Obrigado, Léo. Então, tá, eu vou deixar essa parte mais ou menos com você. A gente já, quer dizer, até você entrar em ação aí, que vai ser lá para o final de maio, dá para a gente organizar bem o que você vai fazer. Aí você também já vai estar com as suas coisas mais avançadas, né? E a ideia é justamente essa. A gente vai estar abrindo, quer dizer, desenvolvendo coisas aqui que podem ser trabalhos. Quer dizer, não é um curso para a gente ficar fazendo lista de exercícios, né? Mas é um curso que, se a gente quiser, a gente pode fazer trabalhos em vez de lista de exercícios. Vai depender um pouco da disponibilidade de tempo de vocês, porque a gente vai estar trazendo a discussão, né? Cada um desses papers que você tem aí tem questões em aberto. E aí a gente pode, de repente, fazer grupo de trabalho, né? Em uma questão ou outra questão, mas a gente pode terminar esse curso sem lista de exercícios, mas com algum trabalho feito em conjunto entre nós. Aí o André, se quiser se associar, com o maior prazer, tá? Porque são coisas assim, não são difíceis, né? Mas são coisas importantes, porque estão sendo medidas. A gente vai estar tendo contato com resultados que não tem só um apelo formal, mas que tem um apelo fenomenológico, um apelo mesmo experimental. Então, eu acho que esses tópicos aí, no outro curso que eu vou estar fazendo, né, que é o curso de Teorias de Campo Efetivas, que é o curso das sextas-feiras, numa certa parte desse curso, eu vou ter que fazer vai haver uma mínima superposição. Por exemplo, lá eu vou dar aquele curso, o monitor vai ser o Yuri. Então, o Yuri vai trabalhar a parte de Teorias de Campo Efetivo mais ligadas à física drônica, né, mais ligadas à interação entre bárions e mesons, né, como objetos já compostos, uma interação efetiva entre bárions e mesons. Agora, vai ter uma parte do curso que eu vou trabalhar que vai levar necessariamente o aparecimento de não linearidade do eletromagnetismo. Então, se por exemplo tiver alguma coisa interessante lá que vale a pena para vocês, eu aviso e vocês podem assistir a aula do professor Global, a aula da sexta-feira do professor Global. Mas vai ter um certo overlap aí, sobretudo nessa parte de não linearidade, que a gente vai, por exemplo, tirar a não linearidade. Esse curso não está lá? Oi? Essas aulas não estão todas lá? Estou no professor Global. É transmitido ao vivo, mas vai estar lá. Geralmente na semana seguinte o tchau para o online. A gente dá aula quinta e sexta, geralmente na terça-feira à tarde ou na quarta de manhã, já vamos conhecer com alguns dias de atraso. Tá? Então, eu acho que isso aqui fecha mais ou menos o que a gente quer fazer. Então, eu acho que a proposta do curso é essa. Quem está à distância, né, já aconteceu isso, né? O pessoal que assiste o curso em outros estados, né, de, por exemplo, querer fazer algum trabalho, já aconteceu isso. Então é só quem está à distância, que se interessar por algum tópico, né, é só escrever para nós. Esse fim de semana eu já tenho a lista montada, né, das pessoas, é uma lista que deve ter umas 30 e poucas pessoas, porque tem gente desse curso e do outro curso de sexta-feira, que vai estar em outros estados. Então, geralmente a gente trabalha assim, domingo, né, eu mando uma lista, mando um e-mail para todo mundo, mais ou menos definindo as atividades da semana,
mando algum paper interessante que tenha saído ligado à área, então eu vou mantendo vocês atualizados, né, com algumas referências que saem semanalmente nessas áreas do curso. E aí a lista vai estar montada, então quem quiser escrever, né, quem quiser socializar alguma questão, não precisa escrever só para mim, escreve para o grupo, né? E aí a gente pode criar discussão, uma pessoa responde, outra dá opinião, e aí a gente pode tentar até mesmo fazer trabalho conjunto, né? Que acho que a ideia do curso vai ser propor alguns trabalhos que podem, não vai dar tempo da gente fazer tudo, mas como tem várias pessoas envolvidas, tem mais de 30 pessoas, quem quiser fazer alguma coisa paralelamente, vai fazendo, vai trocando ideia com a gente. A ideia do curso é motivar um pouco isso, quer dizer, a ideia do curso é um passo além do eletromagnetismo, né? Buscar novas propostas eletromagnéticas. Tem muitas aí interessantes, tem uma proposta interessante que a gente praticamente não vai fazer nesse curso, que é a proposta do eletromagnetismo axiônico. Essa proposta da não linearidade, eu falei com o Pepe, o Léo, e tem uma questão interessantíssima que foi estudada por uns franceses na década de 70, que é soluções, que é uma coisa bem estranha, você ter solução de onda plana numa eletrodinâmica não linear. Porque a não linearidade faz produtos de campos, e aí, quando você multiplica ondas planas, você muda o fator da exponencial. Então, você tem uma dificuldade de tratar, quer dizer, de obter soluções de ondas planas. O que são ondas planas numa teoria não linear? Mas tem um paper muito interessante de um físico matemático francês, né? O sobrenome dele é Boilard. Eu vou dar essa referência para vocês também, mas é uma referência bem matemática. Quer dizer, ela é simples, né? Não é muito matemática, mas ela tem uma matemática não linear que não é muito simples para nós. Eu pedi ao Pedro, então, que é o nosso colega matemático, né, para ele dar uma decifrada nesse paper. E é um problema assim, é um problema de álgebra não linear. Tem uns teoremas que o cara usa que são um pouco fora da nossa jurisdição. Então eu pedi o Peter para dar uma olhada nesse paper, e aí ele faria um seminário sobre esse paper para nós, porque eu acho que esse paper aí ele pode abrir uma linha de discussão muito interessante se a gente quiser estudar soluções, porque esse paper ele é montado para estudar soluções de ondas planas especificamente em cima de Bohr-Ninfeld. Então Bohr-Ninfeld é uma eletrodinâmica não linear muito especial. Então, a questão que a gente vai querer ver, né, na discussão com o Pepe é se a gente consegue buscar uma forma, um padrão, nem que seja um método geral, né, de obter soluções de ondas planas exatas para lagrangianos não lineares genéricos. O Pepe ele especifica só para Bohr-Ninfeld. Então, Bohr-Ninfeld é muito particular, mas pode ser que, falando com um matemático, porque o Pepe ele é muito conhecedor de geometria algébrica, né, eu já tive duas questões de física, né, de supersimetria, que caía numa questão matemática não linear. Era um sistema de N equações cúbicas, com N variáveis. Né? Então, eram N equações, N variáveis, um sistema de equações cúbicas. E a gente não tinha parâmetro, para fazer a solução numericamente poderia se fazer. Mas o Peter, conhecendo os teoremas da geometria algébrica, ele conseguiu transportar esse problema para o tratamento da geometria algébrica e conseguiu buscar soluções, encontrar soluções, mostrar condições para que houvesse soluções. Então, eu acho que, às vezes, o matemático ele pode dar uma dica para a gente. Eu acho que esse paper, eu passei esse paper já para o Pepe, eu vou mandar para vocês também, e aí ele dando uma explicação para nós como o método funciona, a gente pode depois tentar, porque eu procurei na literatura, depois desse paper não saiu mais nada. Ele é um paper que na década de 70, a França, e a França de novo, tá? A França, o edital, o CNRS da França, né, lançou há 2 anos atrás e agora relançou um outro edital de estudo de propriedades eletrodinâmicas não maxwellianas. Então essa coisa, lá na Europa, por causa desses experimentos, o experimento de Toulouse, o experimento de Padova, o experimento de Hamburgo. Então, tem vários experimentos tentando ver a não linearidade. Então, lá na França, eles abriram esse edital, que é um edital para estudar não linearidade em materiais e em astrofísica. Então, é uma questão bem interessante. Isso é uma tradição na França. Nos anos 70, sobretudo, se a gente abrir literatura, mas tem muita coisa sobre eletrodinâmica não linear. Olha aí, é o PP.
É ele, eu falei de você agora. Então você já está incluído no curso aí. Chamar o Pepe aí, né? Você falou, Pepe, tudo bom? E é uma tradição, essa tradição começou, por incrível que pareça, com Le Broglie. Tanto é que na França, se vocês pegarem os papers franceses, eles nunca falam eletrodinâmica de Proca, ou a massa de Proca, eles falam eletrodinâmica de Proca de Broglie, ou de Broglie Proca, DBP, de Broglie Proca. Porque houve uma tradição na França, na década de 20 e 30, estudar essas eletrodinâmicas com fóton massivo, iniciada por de Broglie. Depois, na década de 70, mas é impressionante o número de papers de astrofísica e cosmologia da França tratando eletrodinâmicas não lineares. Então é esse trabalho aí do Bola. Eu te mandei ele, sabe, Pepe? Estava explicando que a gente vai contar com você para isso. Esse é um paper muito interessante, porque eu acho que um matemático como você lendo vai poder abrir, mostrar para a gente como a coisa funciona, porque ele dá um método, ele pega uma eletrodinâmica não linear especial, que é Born-Infeld, e com não linearidade, a olhos nus, você vê que não tem solução de onda plana. Mas ele mostra que você pode encontrar, ele cria um método que você pode encontrar soluções de ondas planas exatas para teorias não lineares, para a eletrodinâmica de Born-Infeld. Então, se você... É um paper curto, ele é difícil até por isso, ele é muito condensado. É um paper que deve ter umas 5, 6 páginas, no máximo, 5, 6 páginas. Mas aí, se você puder entender esse paper, o método, como funciona, a gente pode estender para eletrodinâmica genérica não lineares. Eu acho que a ideia seria essa. Eu procurei na literatura e não saiu nada que fosse nessa direção. Ficou sempre no âmbito do Born-Infeld, tá? Então seria interessante. Eu vou passar a referência para vocês também, o PDF do paper, tá bom? Então eu acho que a gente consegue ter um climazinho bom de trabalho, né? Conosco aqui, a pequena comunidade reunida, e mais o pessoal que está fora, né? Eu vou mandar o e-mail de todo mundo, para todo mundo ficar trocando o mesmo e-mail. Se houver necessidade de interação, as pessoas de fora podem nos escrever. Aí, Pepe, provavelmente, se você puder depois, o Léo vai entrar nessa parte não linear lá no final de maio. Você vai estar no Brasil, não vai estar viajando lá não? Sim. Então, provavelmente, você faria esse teu seminário, essa tua aulinha lá no final de maio, tá bom? Sem problema. Então, basicamente é isso. Eu acho que a gente está conversado assim, como a gente vai trabalhar. Então, nossos encontros ficam sendo quintas-feiras. Vai acontecer, eu tenho já alguns eventinhos marcados fora do Rio de Janeiro na quinta-feira. Pode acontecer, como eu faço sempre com vocês. Quando eu saltar a aula da quinta-feira, eu posso jogar outro sábado. Aí a gente faz a aula de reposição no sábado, mas quem não puder vir, vai ser gravado no professor global. Tá? Porque eu tenho algumas coisas, uma coisa em Minas Gerais, eu acho que quinta-feira, dia 18, 19, depois lá em maio também tem uma outra coisa, tem umas 2 quintas-feiras que eu vou ter que estar agora. Se o Léo quiser fazer alguma coisa, como essas partes são meio independentes, né, Léo? Se você quiser, pode começar a encaminhar, mas eu acho melhor você ficar com tudo para você, porque aí você pode fazer uma coisa mais continuada, né? E aí, eventualmente, quando eu viajar na quinta-feira, a gente faz aula de reposição no sábado de manhã, tá bom? De 10 até 1 da tarde, tá bom? Então tá legal, porque hoje a gente... Obrigado, eu mando no fim de semana as referências para vocês, os PDFs para vocês, tá bom? Desses trabalhos que eu citei hoje. Posso passar meu e-mail?